tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre ônus e bônus. O que são, né, os ônus e bônus? Na verdade, toda situação da nossa vida traz ônus e bônus. São as coisas negativas e positivas que acontecem com a gente nas situações que a gente vai passando na vida. Mas, geralmente, dependendo da situação, a gente tende, o ser humano, ele tende a ver um lado só. Por exemplo, se a situação é muito boa, muito legal, tá fazendo bem, tá fazendo a gente feliz, tá deixando a gente alegre e contente, a gente geralmente só vê o bônus. Mas acredite, o ônus tá lá. Muitas das vezes a gente nem percebe ele, ou a gente não liga por quê? Porque os bônus estão sendo muito maiores, estão sendo muito mais vantajosos. Então a gente acaba não percebendo ou não ligando, não dando tanta atenção assim. Mas eles estão lá do mesmo jeito. Ou, né, quando a situação é muito complicada, quando a situação é difícil, né, as barreiras são muito grandes para ultrapassar, quando a situação traz dor e sofrimento, a gente só tende a ver os ônus. E, bom, as pessoas falam que ver os bônus em uma situação tão complicada, uma situação difícil, triste, de sofrimento e de dor, é ver o lado positivo. E dá. Não é fácil, mas dá para ver o lado positivo em situações complicadas, em situações tristes, que trazem dor e sofrimento também. Não significa que um vai anular o outro. Não é porque você tá lá numa situação muito feliz e que tá te trazendo tantos bônus, se você enxergar os ônus, você vai acabar não curtindo tanto os bônus que aquilo tá te trazendo. Não, mas você vai conseguir entender que tem alguma coisa ali que, tipo, que nada é perfeito. E na situação da tristeza, quando a gente consegue ver o bônus dessa situação, de alguma coisa, eu não digo que ameniza, mas a gente consegue, eu acho que a esperança renova, né? Quando a gente consegue ver bônus em situações críticas, em situações muito complexas, de tristeza, de sofrimento e de dor, se a gente conseguir enxergar os bônus, além dos ônus, a gente consegue ter esperança, consegue ter fé, consegue ter motivação, acaba buscando ou acaba encontrando algum estímulo para continuar a fazer o que a gente tem que fazer. E parece bobeira, né? E parece, quando a gente está passando por situações de sofrimento, de dor, de tristeza, é muito difícil a gente conseguir achar bônus nisso. Muito difícil mesmo. E quando a gente encontra, a gente olha para aquela situação e olha para aqueles bônus, mas aquilo não parece fazer diferença. Mas só de você encontrar e você começar a trabalhar a questão de ter aqueles bônus, você começar a trabalhar os pensamentos de que de alguma forma tem um lado positivo ou teve um lado positivo naquela situação, você consegue lidar melhor. Não tô dizendo aqui que achar bônus, né, em situação de tristeza, em situações não tão boas, vamos dizer assim, vai apagar, né, tudo que você tá passando, mas talvez te traga, amenize um pouco, ou talvez te traga, como eu disse, a motivação de continuar, a motivação de repente perceber ou buscar um outro caminho, você fazer com que as outras coisas que você precisa fazer ou com que as outras coisas da sua vida façam sentido e te motive, né, a trabalhar as outras coisas se você não estiver conseguindo trabalhar aquilo no momento. E isso acontece, né? Então, é do ser humano ver um lado só, dependendo da situação que estiver inserido. E as pessoas que conseguem ver os bônus em situações ruins, vamos dizer assim, ou não tão boas, vamos dizer,
no lugar de situações ruins, são chamadas de pessoas, essa pessoa sempre vê o lado positivo em tudo. Muitas das vezes a pessoa consegue ver aquilo, mas ela não consegue sentir aquilo, mas ela tá tentando. E quando a pessoa tenta ver o lado positivo das coisas, acreditem, ela já tá dando um passo para que aquilo que ela tá passando seja uma coisa que dure talvez menos tempo, ou que aquele sofrimento, aquela dor, aquela questão toda, dali um tempo, por mais que ela continue passando por aquilo, não influencie tanto na vida dela quanto está influenciando naquele momento. É ver realmente o lado positivo das coisas. E as pessoas que conseguem ver os ônus em situações fantásticas, em situações super boas, vamos dizer assim, são pessoas que conseguem de repente pôr o pé no chão e falar, tá, é bom e tudo mais, mas pode acontecer assim ou assim. E elas conseguem entender que a vida não é uma fantasia, que a vida não é perfeita, que a vida tem aí seus percalços. Eu vou contar pra vocês algumas situações, na verdade uma situação comigo, né, que quando eu era criança, eu claro, não tinha essa reflexão, né, de ônus e bônus, de coisas positivas e negativas, mas eu sempre tive esse lado de ver o lado positivo das coisas, ou de pelo menos pensar que de alguma forma, por mais que fosse complicada a situação, tinha alguma coisa positiva acontecendo, tinha alguma coisa, dava pra passar por aquilo. Aos 10 anos de idade eu perdi a visão. E quando eu perdi a visão, eu não ficava dentro de casa, eu continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu enxergava. Eu continuei indo pra rua, eu continuei andando de bicicleta, eu continuei brincando com as crianças, até eu começar a perceber que não dava mais pra brincar do jeito que eu brincava. Não dava mais pra brincar de pega-pega, não dava mais pra brincar de esconde-esconde, não dava mais pra brincar de queimada, de vôlei, essas coisas. Por quê? Porque era inacessível pra mim essas brincadeiras, né? E o meu papel nessas brincadeiras começou a ser o quê? O que a gente chamava quando criança de café com leite. Por quê? Porque eu não podia, o pessoal não tacava a bola diretamente pra mim. Quando ia jogar a bola pra mim, tipo, tinha uma avisa ali, tinha uma diferença entre a brincadeira comigo e a brincadeira com as outras crianças. E aos poucos eu fui percebendo que não dava mais. E aí eu fui me retraindo, mas deixando de brincar das coisas que eu brincava. Comecei a brincar mais dentro de casa, ainda com as minhas amigas, mas já não era na rua. As minhas amigas vinham na minha casa, ou eu ia na casa delas e a gente brincava dentro de casa. Depois de um tempo eu parei de andar de bicicleta, porque, pensando bem, é um pouco complicado, complexo demais uma criança de 10 anos brincar de bicicleta na rua, onde passa carro toda hora, né? Um pouco até perigoso. E esses foram os ônus da perda da minha visão. Mas assim, eu nunca perdi a alegria de viver. Sempre fui muito bagunceira, mesmo ficando só dentro de casa. Sempre continuei brincando, continuei rindo, continuei vivendo. E hoje eu consigo ver os bônus da perda da minha visão. Nossa, mas o que pode ter de bônus na perda da visão? Eu conheci gente que, se eu não tivesse perdido a visão, eu nunca teria conhecido. Eu vivi situações e vi pessoas vivendo situações que eu nunca teria vivido, nunca teria presenciado, provavelmente. Eu aprendi coisas que provavelmente eu não teria tido oportunidade de aprender. Eu fiz muitas atividades que não teria tido oportunidade de fazer, né? Se eu não tivesse perdido a visão. Como aprender a nadar, como fazer balé clássico, como aprender a tocar teclado. Eu teria aprendido essas coisas se eu enxergasse? Sim,
mas não com as oportunidades que eu tive de fazer isso, com as pessoas que eu fiz, com os professores que eu tive, da forma com que isso aconteceu comigo. Mas hoje, como adulta, eu acho que o maior bônus que teve da perda da minha visão é ver as coisas do jeito que eu vejo. Por quê? Porque hoje eu já enxerguei até os 10 anos, como eu disse, e há 23 anos quase eu não enxergo nada. Eu enxergo, tenho percepção de luz, mais nada. Luz e ponto, mas é muito pouco. Então, assim, é insignificante, teoricamente falando, na questão de classificar como alguma coisa de visão. E eu acho que o maior bônus é ver as coisas do jeito que eu vejo, do ponto de vista que eu vejo. Sobre a questão da inclusão, sobre a questão de capacidade, sobre a questão de oportunidades, sobre a questão de onde eu posso chegar. E mais do que eu, ver as pessoas que de repente perderam a visão depois de mim, ou as pessoas que nunca enxergaram, também terem essa mesma capacidade, terem as oportunidades, né? E o que acontece? As pessoas que têm a visão acham que, muitas, não todas, mas algumas, por falta de convivência com pessoas que não enxergam, ou por falta de entender, de compreender o que é a falta de uma visão, não acreditam no que a gente pode fazer, né? E muitas pessoas que enxergam também. Então eu aprendi a ver os dois lados de todas as situações, né? Em questão de inclusão, em questão de capacidade, de motivação, de possibilidades, de oportunidades. E aí o que eu posso dizer é que, por exemplo, a questão da inclusão. A inclusão, ela é uma via de mão dupla. Eu sempre penso isso, faz um tempo eu fiz faculdade de pedagogia, e desde a faculdade eu sempre imaginei que, como professora, se eu fosse trabalhar numa sala onde tivesse crianças que enxergavam, como que eu ia dar aula para elas? E isso é uma forma de inclusão. É uma forma de inclusão reversa. Por quê? Porque crianças estudando com uma pessoa que não enxerga nada, e elas enxergando, como que eu faria para dar aula para elas? E eu montei um método na minha cabeça. E é um método que daria certo, né? Assim como professores que enxergam, muitas das vezes, ou deveriam pelo menos, passar por um processo para poder também criar um método, alguns têm, mas muitos não, de como trabalhar com uma criança que não enxerga ou com uma criança com qualquer outra deficiência. A inclusão, como eu disse, é uma via de mão dupla. E na vida adulta também, né? Não é só na vida da criança, na vida adulta também. A gente tem uma sociedade que tem algumas pessoas que não têm a deficiência e que aprenderam a compreender, a entender as necessidades de questão de acessibilidade, as necessidades de um deficiente, né? Mas a gente tem muita gente que não sabe, que não tem acesso a isso. Só que a gente também tem muitas pessoas com deficiência que não colocam isso assim como uma coisa que o deficiente deveria passar. Porque ninguém, na minha opinião pelo menos, ninguém melhor do que o deficiente para poder falar, poder ensinar, poder mostrar para as pessoas que não têm aquela deficiência o que é que ele precisa, o que é que ele necessita. Então, é um ponto de vista que eu particularmente acho que tá comigo exatamente porque eu já estive dos dois lados da moeda. E antes de eu perder a visão, eu não me lembro de verdade de ter convivido com uma pessoa que não enxergava. Com uma criança ou com um adulto, qualquer que fosse a situação, né? Eu não me lembro. Mas como deficiente visual,
convivo o tempo todo com pessoas que enxergam, com pessoas que não têm deficiência visual, mas também convivo com pessoas que têm outras deficiências, como deficiência auditiva, que eu tenho uma prima e um tio, uma prima por parte de pai e um tio por parte de mãe, que não falam e não escutam. Então, eu aprendi que tem dois lados da moeda em todas as situações. Esses são os bônus, e talvez se eu não tivesse perdido a visão, eu não teria esse ponto de vista. Eu entenderia quando a gente fala de inclusão, eu entenderia que as necessidades precisam ser atendidas e tudo mais, mas eu talvez não tivesse ponto de vista de como isso deve acontecer, de o que fazer para isso acontecer, de como trabalhar isso, né? E também vou falar para vocês, como tem gente que não tem deficiência visual e tem essa noção, a gente também tem pessoas com deficiência visual e que não compreende como isso deve ser trabalhado, né? A questão da inclusão. Não entendem realmente o que é a inclusão. Porque a inclusão é vendida como as necessidades do deficiente serem atendidas. E a gente tem algumas coisas, né? A gente tem algumas conquistas aí em todos os setores em todos os tipos de deficiência. A gente tem algum avanço, mas a gente não tem tudo o que a gente precisa. É um mundo que vai ser perfeito? Não vai, mas ainda tem muita coisa que pode ser feita para poder aprimorar isso, para poder tornar isso melhor, né? E aí eu trouxe para vocês aqui os bônus que eu particularmente vejo da perda da minha visão. Eu não teria aprendido o que eu aprendi, eu não teria passado por situações que tivessem me trazido esse ponto de vista, né, que me fizessem ver as situações e ver a vida do jeito que eu vejo. E talvez eu não tivesse essa consciência ou essa forma de pensar, vamos dizer assim. Mas também tem o ônus. E aí eu vou dizer pra vocês, pra mim, o ônus da minha perda da visão é não poder, pra mim, assim, o maior é não poder dirigir um carro. Eu acho que é a coisa que eu mais assim, não digo que sinto falta, mas talvez seja coisa que eu faria com certeza se eu enxergasse. Mas faz falta? Não faz falta, mas é uma coisa que eu gosto. É uma coisa, é um ônus, vamos dizer assim. Outros ônus são coisas que todo deficiente visual passa, que são uma facilidade maior de você cair, de você se machucar, de você de repente ganhar aí uma batida, um roxo na perna, no braço, né? Ter aí alguns percalços, né? E em algumas situações muito mais complexas, não ter talvez um ônus maior para algumas pessoas, e para mim, graças a Deus, não é o meu, mas eu sei que tem pessoas que tem, muitas pessoas, não ter a família, não é a confiança no deficiente, mas ter dificuldade de entender que esse deficiente ele precisa ir pro mundo. Por quê? Porque a gente tem medo? Tem. Toda família eu acho que deve ter medo. A minha família, eu sou totalmente independente, mas a minha família com certeza tem receios, né? Mas quando a família permite que o medo seja maior do que a necessidade do deficiente visual ser independente, ou qualquer outra deficiência, mas falando aqui do deficiente visual, cria-se uma dependência muito grande, e se em um momento a família faltar, ou as pessoas mais próximas ali de quem esse deficiente visual depende faltar, essa pessoa ela não vai ter a habilidade de se virar sozinho por muito tempo. A capacidade a pessoa sempre tem, mas a habilidade naquele momento ela pode não ter, porque a habilidade é algo que a gente desenvolve. A capacidade também, a gente trabalha ela para desenvolver, mas a pessoa não vai ter aquilo desenvolvido no momento, então ela vai ficar aí dependente de outras pessoas. Então acho que esse é um dos ônus maiores para pessoas que ou nasceram sem a visão ou perderam a visão, mas tem aí em volta, né, uma família muito protetora.
a proteção ela é boa, mas tudo em excesso acaba prejudicando de alguma forma. Então, eu particularmente penso que isso é um dos ônus maiores que tem para pessoas com famílias protetoras demais. Bom, gente, eu trouxe aqui, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, que eu ia trazer algumas questões de ônus e bônus. Trouxe aqui essas situações. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu espero que esse vídeo faça sentido para vocês. E vocês consigam encontrar os bônus de situações complexas, de situações complicadas que vocês estejam passando. E em situações muito boas, os ônus que vocês encontrem façam com que a reflexão esteja aí nos pensamentos de vocês, nas atitudes de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.